bem rapidinho, objetivo, seu nome e o que aconteceu. Nos 52 dias, a mudança de cidade, eu acompanhava a bispo pelo canal, e foi 52 dias que eu vim para Rio Preto, coloquei no meu propósito, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, estar presente aqui e conseguir. E outras coisas também do meu trabalho de vendas, inclusive hoje eu já recebi uma notícia do aumento das minhas vendas, né? Maravilhoso. Maravilhoso, foi uma bênção, foi em oração. E tem outras coisas de trabalho do meu filho também. Muito bom. Olha que mudança radical na vida dela. Ela estava solteira, queria se acertar sentimentalmente, você vê, ela era de fora, ela entrou no propósito 52 dias, ela vinha para as reuniões aqui, olha, ela se casou, tacou um homem de Deus, abençoado, vivendo uma história nova, linda, abençoada. Estamos sim, bispo, e cada dia melhor nós temos avançado. Maravilhoso. Seu nome? Sabrina. O que aconteceu, Sabrina? Bispo, num projeto dos 52 dias eu conquistei a minha casa, que era um sonho. No ano passado, Deus abriu uma porta maravilhosa de trabalho para o meu marido. E a gente vinha aguardando a resposta de uma situação, um processo. E no último dia da campanha veio a resposta. Meu Deus, no último dia. Exatamente. Você teve todas essas experiências em propósito dos 52 dias. Todas. E uma coisa importante, o trabalho do meu marido, a gente ia toda noite saindo do culto, a gente ia até uma empresa, orar na porta da empresa e determinar que aquela porta fosse aberta. Certo. E veio uma infinitamente maior, uma empresa multinacional, líder no segmento de tecnologia. Meu Deus. E uma coisa poderosa. Que lindo. Obrigado. Meu nome é Joeli. No propósito de 52 dias, eu obtive uma resposta que era de um processo do meu filho do BPC, que já tinha sido indeferido, e daí eu coloquei no propósito e falei com Deus, eu falei, bom, Senhor, o interessante foi que eu coloquei R$10 no envelope, que eu disse para Deus, eu falei, Senhor, é só isso que eu tenho, mas eu tenho algo que pode sair, o Senhor pode fazer. Aí coloquei, fiz tudo direitinho, aí quando foi, eu acho que antes de finalizar, o Senhor liberou lá e saiu uma boa quantia, e daí eu tinha dito, né, que eu ia colocar 10% do bruto que ele liberasse, que fazia 2 anos que estava correndo, e daí ele mandou o bruto, mandou total, e daí eu tive que cumprir com a minha palavra, e foi no propósito dos 52 dias que o Senhor me deu a vitória sobre o benefício do meu filho, que é autista, e hoje ele está recebendo, e foi uma maravilha. Muito bom, muito bom. Silvia, o que aconteceu, Silvia? Em um ano, pastor, bispo, dos 52 dias, eu comprei um imóvel, e foi assim um achado. Tem até um adesivo lá, presente de Deus, e eu mantive o adesivo no imóvel, porque realmente foi um presente de Deus. Em 52 dias? Isso, numa campanha de 52 dias. Eu estava assim, para ver um imóvel, eu peguei uma proposta de um outro imóvel, quando foi na segunda-feira de manhã, o corretor me falou assim, Silvia, o imóvel foi vendido. Eu falei assim, como assim, né? E aí, orando a Deus, e eu achei um 10 vezes melhor. Puxa vida. E no outro ano, eu estava com uma revista de noivas. E eu determinei, falei assim, eu vou vender 150 páginas dessa revista. E eu não tinha, assim, nenhum projeto da revista. Né? Nenhum esboço, nada. Saí vendendo, assim, eu parei de fazer a feira de noivas e lancei a revista de noivas. E aí eu visitei, assim, a região, fui até Jales, Santa Fé, ia no culto à noite, fui na igreja em Votuporanga, fui na igreja em Fernandópolis durante o propósito. Para não quebrar a campanha. Exatamente. Perfeito. A gente trabalhava, comia alguma coisa e corria para a igreja. Perfeito. E eu consegui, vendia 150 páginas que eu determinei. Olha, traçou como meta, como objetivo. Sim, como objetivo, e Deus abençoou. Maravilhoso. Seu nome, o que aconteceu? Boa noite, bispo. Boa noite. Meu nome é Lucas. Agora, no propósito dos 52 dias do ano passado, né? Certo. Na verdade, eu conquistei a minha casa.
projeto que eu já tinha vindo de algum tempo já, né? Buscando pela minha casa, pela restauração da minha vida, e eu consegui nos 52 dias. Maravilhoso. Boa noite, pessoal. Boa noite, bispo. Boa noite. O ano passado começou tudo 10 vezes mais. Entrei aqui como segurança e botei fé, abri minha loja de suplemento. Quando foi nos 52 dias, Deus me abençoou com o carro dos sonhos, que eu nunca imaginei ter e conquistar. E esse ano, em nome do Senhor Jesus, vai vir academia. Em nome do Senhor Jesus. Tá ligado, tá ligado. Pode falar, ô Tadeu. Rapaz, Paz. eu tinha um dinheiro, aplicação financeira bloqueada, e era um dinheiro de praticamente o valor de um apartamento, e eu montei 3 vezes o processo para ter acesso a esse dinheiro que estava bloqueado, e os auditores, os peritos não me liberavam. E cada vez que eu montava esse processo, era R$1.000. Então eu montei num ano 3 vezes, perdi R$3.000 e não consegui ter acesso a esse valor. Aí entrou na campanha de 52 dias, eu jejuei todas as semanas, entrei no propósito de cabeça, não tinha acabado o propósito, o agente financeiro me ligou e disse assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu, devem ter trocado perito, auditor, eu montei o mesmo processo, fiz a mesma justificativa e dessa vez foi aprovado você ter acesso ao dinheiro que estava bloqueado. Que é isso, hein? Aí eu peguei esse dinheiro e comprei um apartamento. Olha, que lindo, poderoso, poderoso. Meu nome é Altino, oncologista. Eu vim para essa igreja durante a pandemia. A igreja que nós pertencíamos fechou durante a pandemia e eu pedi para Deus uma direção para onde eu deveria ir. E saindo para pegar o carro para ir trabalhar, tinha um adesivo dessa igreja dentro, no para-brisa do meu carro, dentro da garagem, dentro do condomínio. Olha, olha! E aí, de lá para cá, vim para essa igreja super feliz. Que maravilha! E foi assim que eu conheci essa igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó o que ele disse. Ele é médico, ele é um oncologista, um dos grandes médicos aí da cidade. A esposa é médica. Eu queria saber quem foi esse abençoado que entrou na tua garagem e colocou o panfleto lá no para-brisa do seu carro. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ele estava na pandemia, ele queria um lugar para buscar a Deus, ele queria um lugar para congregar, e ele entra no carro dele, dá de cara com um convite para os 52 dias, veio e nunca mais parou. Tá aí, que lindo. Exatamente. E durante o propósito de 52 dias, nós temos um casal de filhos, e um deles estava bebendo em demasia, tendo relações amorosas com mulheres da vida e totalmente perdido, com risco de ser sequestrado, morando em São Paulo. E aí descemos o joelho, oramos, jejuamos, fizemos o propósito de 52 dias e atualmente nosso filho está com uma namorada evangélica, de família evangélica, e todos nós libertados dos piores vícios e dos riscos de vida que ele passou. Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Não tem preço, isso não tem preço. A libertação de um filho, libertação de um filho, olha o que ele disse, no vício do álcool, no vício da imoralidade, envolvendo com mulheres da vida, isso não tem preço. Jesus libertou. Quem mais, gente? Boa noite, bispo. Oi, Manoel, você? Por isso que eu não estava... mesmo. E aí, boa noite. Boa noite. Eu queria contar uma coisa para o senhor que aconteceu na minha vida, que desde que eu entrei na igreja, há 4 anos atrás, eu e minha mãe, a gente vai orando muito para que meu pai conhecesse o verdadeiro caminho, que é o caminho de Deus. E todos os 52 dias, todo projeto que tinha, eu orava. E nesse último, eu peguei e coloquei no meu propósito, não deixei um dia de orar. E hoje, graças a Deus, meu pai está aqui na igreja e está adorando a palavra do Senhor. Meu Deus. Meu Deus, vem cá, querido, vem cá. Vem cá, meu Deus, isso não tem preço. Vem cá, vem aqui.
Mostra o teu pai, o orgulho dele, de mostrar o pai dele, olha a emoção dele. Ele colocou, ele buscou pelo pai, ele orou pelo pai, e o pai está aqui, olha que coisa linda, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Quanto custa isso? Me fala. Quanto custa isso? Eu queria que você falasse, deixa a mãe falar aqui. Bom, boa noite. Eu cheguei na igreja há 4 anos atrás por um convite de uma amiga que trabalhava com a gente, me convidava todos os dias, e eu era de outra religião. E um dia eu falei assim, nossa, é muita falta de educação, não custa eu ir lá conhecer. E aí eu vim e me encantei, me apaixonei. Inclusive hoje me emocionou muito, porque hoje o culto foi muito poderoso. E essa última música que tocou, O Coração de Deus, Deus me fez lembrar que foi a primeira música que eu ouvi aqui. Foi a música que mais me marcou. E assim, ele me fez relembrar como eu cheguei aqui e o amor que eu conheci de Deus. E aí nisso eu vim buscando, orando, entrei de cabeça. O meu marido não vinha. O meu marido, no começo, ele se opôs muito, ele não queria. Eram brigas e brigas. Ele não estava na mesma fé e não tinha conhecido Jesus como nós já tínhamos conhecido. Muitas vezes ele brigava, ele falou para mim muitas vezes, desculpa falar, tá? Ele falou para mim muitas vezes que a igreja ia acabar com o nosso casamento. Ele disse algumas vezes para mim, quando eu saía para vir à igreja, que se eu saísse, eu não precisava voltar, que o casamento tinha acabado. E você perseverou. E eu perseverei. Eu chegava aqui, a pastora Liliane me acolhia e conversava comigo e falava para mim, fica. E eu chegava desesperada. E ela falava para mim, ela orava comigo e ela falava para mim, não tenha medo, nada disso vai acontecer. Eu te garanto, confie em Deus. Quando você chegar em casa, tudo isso vai ter esquecido da mente dele. E eu ficava e orava, e realmente, quando eu chegava em casa, ele estava dormindo, e no outro dia ele acordava como se nada tivesse acontecido. Mas eu continuei vindo, orando, e muitos levantes, e muitas coisas, e muitas vezes eu estava aqui, e ele me ligava bravo, porque eu estava demorando, e eu continuei. Quando eu comecei a fazer a oração da Casa Firme, algumas vezes eu vinha de madrugada escondida, e eu fui driblando de todas as formas. E todos os meus propósitos, dos 3 propósitos do ano, todos têm ele, a conversão dele nos meus pedidos. E aí, nesses últimos meses, ele até chegou a vir, acho que todo mundo viu, ele veio comigo no meu primeiro testemunho, veio 3 ou 4 dias, mas aí não quis vir mais. E aí, a impressão que eu tive é que ele tinha dado uma recaída. E aí ele tinha parado de me cobrar, e aí ele começou a me cobrar novamente. E aí eu comecei a ter um pensamento que, nossa, olha quanto eu estou orando. O diabo começou a colocar na minha cabeça quanto eu busquei, quanto eu orei, quanto eu me entreguei, e até hoje não aconteceu nada. Aí eu assisti um culto da pastora Mariana, um culto da Mulher Sábia, num dia aleatório, e lá ela falou exatamente isso, não deixa... O diabo está colocando na tua cabeça que as suas orações não estão valendo de nada, mas não deixa, porque não existe oração que chegue no céu e não é ouvida. Há um rebuliço, mas ela não acontece no nosso tempo. E aquilo me deu força, aí eu me levantei com mais força, aí eu comecei a fazer jejuns e orar e continuava orando, e um dia ele brincava que às vezes ele acordava com a cabeça lambrecada de azeite, porque eu ungia a casa... E eu continuei. E aí ele resolveu vir. Inclusive, ele foi... Nós estávamos passando por alguns problemas. Ele na empresa. A minha filha ficou doente. E ele resolveu ir numa benzedeira. E a primeira coisa que a benzedeira falou para ele foi o seguinte: por que você não foi na igreja ainda? Ela falou, você precisa de Deus.
Aí ela falou assim para ele que ela ia todo dia na missa antes de começar os trabalhos dela. Aí ele falou, mas eu não sou católico. Aí ela falou, onde a sua esposa vai? Ele falou, ela é evangélica. Ele falou, então vai na igreja dela. Porque se você não for, e ela falou exatamente como o Senhor fala, a salvação ela é individual. Não adianta eu orar por você e você não buscar Deus. Aí ela falou assim para ele, se você não for na igreja, você não precisa mais voltar aqui. Olha. E ele não vai precisar Deus mesmo tomou a nunca boca mais. do Balaão. Deus tomou a boca. Como o senhor sempre diz, Deus usa as pessoas mais improváveis para abençoar. Isso. Porque naquele momento, se qualquer outra pessoa, um pastor ou eu, que ele já não me ouvia mais, fosse falar com ele, ele não ia ouvir. Então ele foi ouvir quem ele estava acostumado a buscar antigamente. Aí ele veio 2 domingos, aí ele falou assim para as crianças, que as crianças pedem todo dia pediam. Ele falou assim, eu vou só de domingo, tá bom demais. Aí ele veio os 2 domingos. Aí eu convidei ele para vir no encontro de casais, porque já havia 2 encontros que eu vinha sozinha. E eu vi os casais se prometendo, fazendo as juras de amor. Eu tenho, inclusive, guardado na minha Bíblia, que eu falei que um dia a gente ia trocar aqueles votos que o Senhor deu no ano passado. Eu guardei para o dia que eu fosse trocar os votos, renovar os votos de casamento com meu marido. E aí eu convidei a primeira instância, ele falou que não ia poder, porque era a comemoração do salão, ia ter uma comemoração do nosso salão. Eu deixei quieto. Aí ele resolveu, no outro dia, ele falou, não, eu vou. Aí ele veio e aqui foi o divisor de águas, né? Ele ficou apaixonado, ele descobriu coisas que ele não tinha descoberto, mandou aquele vídeo para o Senhor te agradecendo, e de lá para cá houve um rebuliço na vida, na cabeça e nas atitudes dele. E agora ele se entregou verdadeiramente para Jesus, porque ele está sentindo a necessidade de estar aqui todos os dias. Semana passada, eu estava trabalhando, porque eu trabalho à noite. Então, semana passada eu trabalhei segunda, quarta e sexta. E ele veio com as crianças todos os dias sozinho. E nesse dia eu recebi, lindo, né, gente? Eu recebi muitas mensagens. Todo mundo veio falar para mim, feliz, porque viu ele aqui, que todo mundo sabe da minha luta. E ele, todos esses dias, os 3 dias, né, amor, da semana passada, ele recebeu as direções que ele precisava para tomar decisões no outro dia no trabalho. Maravilhoso. Então, isso encantou ele, né? E também lembrando que todos os propósitos que tinha, que o Senhor, os obreiros entregavam os projetos, nisso e nas orações, nos projetos, a primeira coisa que vinha na minha cabeça para colocar, para pedir para Deus, era o quê? Meu pai na igreja. A primeira coisa que vinha na minha cabeça para me orar era o quê? Meu pai na igreja. E hoje, graças a Deus, aonde ele está? Dentro da igreja. Sensacional. Sensacional. Pastor. Deixa ele falar, gente. Ó, com licença. Hoje eu recebo com muita honra um presente, tá? Estou como falar para o senhor que a igreja está me persegue ali, me cutuca há 20 anos. O senhor acredita? Que o quê? Que a igreja me persegue me cutucando para vir para cá há 20 anos. Você acredita nisso? Acredito. E se eu te falar que você faz parte dessa história há mais ou menos uns 17 anos atrás? Verdade? Eu conversei com o Guilherme. É que se eu contar a história vai ficar um pouco longo, né? Rapidinho. Há mais ou menos 17, 18 anos atrás eu atendi uma pessoa num salão de beleza. Eu sempre fui muito arrogante nessa questão de religião, tá? Venho de uma família espírita, meu nome é André Luiz, tanto que meu filho se chama Emanuel. Então sempre fui de uma família espírita. Eu atendi um cliente num salão, mais ou menos 17 anos, no Rio Preto Shopping. E esse cortei o cabelo de uma pessoa extremamente séria, um cabelo grosso, penteado socialmente. E conversando com ele, ele perguntei, com o que você trabalha? Ele falou assim, eu trabalho com igreja. Para mim foi um choque. Trabalho com igreja, igreja é um sistema de caridade. E esta pessoa que eu cortei o cabelo mais ou menos uns 17 anos atrás, ele tinha um cabelo extremamente curto, sério, e ele tinha uma pinta na orelha do lado esquerdo. Cortei tudo, e aquilo ficou comigo. Há muitos anos atrás isso. Passaram-se os anos, a empresa que eu trabalhava foi vendida. E nisso começou um novo salão, começou a trabalhar uma garota na recepção do meu salão, no nosso salão. Essa garota, ela era séria, mas ela não saía daqui da igreja com a pastora, com a bispa Cléo. E passaram-se os tempos, vinha saber quem que era a moça que estava na recepção do meu salão. Mariana, a pastora Mariana, trabalhou com a gente no Rio Preto Shopping no começo de tudo isso.
Olha Observa. isso. Mas nesses 20 anos que eu falo, quando eu trabalhei, cheguei em Rio Preto, eu conheci uma pessoa que frequentava aqui, o nome dela era Elaine, trabalhava para a Niel, uma empresa de cosméticos, eu não sei se ela está na igreja hoje. Ela me convidava, eu sempre fugia. Passaram-se os anos, perdi o contato. Começamos o salão em 2018, compramos no salão do shopping. Foi quando tinha assim, umas 3 pessoas que te levaram, né? 3 pessoas na igreja. Falei, pô, essa igreja está atrás de mim, não pode ser isso. Mas esse cliente que eu atendi, eu nunca mais fiquei sabendo quem era. Foi quando eu vi que era você, fui ver quem era a Mariana. E passaram-se o tempo, eu aqui com a virada de chave no que eu te mandei o vídeo, agradecendo de coração e recebo o seu presente e falo, você está comigo há uns 17, 18 anos. Mais ou menos. Dia 2 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê.